Ou lá nesses fatos importantes ligados à chave, qual ela é a que mais é colocada ou que é a mais danificada? A melhor chave é aquela que aproveita as portas que são abertas para falarmos algo bom entre aparelhos intraeletrônicos e os campos intereletrônicos, que são fatores para ser um canal de expansão internacional que vem a relacionar a nossa própria motrivivência. Ok? Então, a melhor chave é essa, que nos coloca feixes e portas ligado a esse respaldo entre faculdades, respaldo entre firmezas estabelecidas diariamente. É lógico que a ilógica é lógica porque há uma racionalidade conflitante que vem a destacar os campos intermediários entre o objeto e o sujeito, objeto, nesses panoramas fenomenais entre as maneiras, formas, coisas a serem destacadas. Aspectos deduzidos, induzidos, existenciais, que os colocam no mundo entre as suas representatividades corporais. Nos colocam uma publicidade, uma leitura, uma releitura entre formas originais, entre edições e edições, desde 1800, 1700, e nos vai colocando maneiras formidáveis, infundadas e fundadas, ligadas aos conceitos de entendimento, ligado à basilidade, validade ou invalidade, ou imbasilidade, aplicabilidade, e fica essa questão de idade que nos coloca fatores importantes. Não quero expor aqui, mas tem algumas teorias que falam, eu vou falar, lápis que nasce torto, morre torto, né? O lápis é feito de um pau, que é o lápis. Então, o que ocorre? Então, você pensa assim, se você iniciou na educação física, você vai acabar falecendo nessa casa que se chama educação física. É como você falava, Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre é o bem querer, é o meu melhor prazer. Então, sempre Flamengo. Então, sempre Flamengo, você coloca, lógico, que palavras que são importantes. Você ser constante é bom, e ter essas questões importantes. Mas temos que aprender nessas reflexões, né? Na minha família tem flamenguista, eu gosto de falar que eu sou brasileiro, tem vários clubes, que muitas vezes algumas músicas podem destacar um tipo de nacionalismo, né? Algo que venha a ser patriarcal, só a sua tribo que nos coloca uma existência. Temos que ver que há uma dimensão ampla que venha contextualizar essa coletividade de grupos e campos de indígenas, ou seja, essas maneiras epígrafas, né, que venham relacionar o próprio corpo e a sua maneira que em destaque. Se você não faz parte do time ou da família daquela pessoa, tipo, de alguma maneira, que seja a pessoa, a classe social, você está indo para uma requisição, está sendo queimado, né, ao vivo, nos canais digitais. Esses telégrafos que ocorrem em redes sociais nos colocam um bagaço, ficamos com um bagaço, mas nos coloca destaques ainda que pela força e o fôlego de vida dele a destacar. Porque a Casa de Educação Física, nós olhamos nas prateleiras, querendo ou não, eu vejo, ao meu ver, que eles não deixam de colocar, onde iniciou alguns professores, quer dizer, nos campos curriculares. O campo curricular é uma crise muito grande já, né? Então, quando eu falo assim,
Se é banana, se maçã é maçã, é maçã. A maçã não pode amadurecer, ela tem que ser verde, é verde, é verde e acabou. Então, são fatores que eu fico conversando com a minha mãe aqui. Ela já, entre os fatos importantes, eu tenho que dialogar, mas ela não entendeu. Eu falei com ela, ó, a própria autoridade, ela é imposta, mas sabe quem que saiba colocar a autoridade. Que se não souber colocar, vai colocar um modo bem vigoroso, não é um vigosque, não vigosquioso, né? Vigosquioso, osso, assim tá osso. Então nos coloca o quê? Vigosque, que vem a destacar o quê? A maneira de pensar e a maneira de escrever. O que eu penso, eu vou escrever. E o que eu vou escrever é porque também teve que parâmetros de leituras, de estudos. Eu quero dizer que o meu pensar e o meu escrever é uma maneira também de você analisar e também colocar dados importantes de diagnóstico ligado à alfabetização, às séries iniciais. Eu quero dizer que sempre Flamengo, sempre vai depender. Eu perguntar até aos grandes atletas, até o que participaram do time do Flamengo. Na situação que está caótica, em princípio, tem vezes que você falou, não, só joguei lá o futebol. Para sobreviver nessa raiz, né, de imperfeições ou perfeição, que nos coloca maneiras que venham nos colocar assuntos importantes em destaque. É lógico que tem uma amplitude. Se nós olharmos para em destaque esse centro, que é o próprio corpo, que é memorável e histórico, nos coloca bagagens históricas, articulativas, que venha denotar, colocar, emancipar, proporcionar, implementar fatores nóticos, arcóticos, aí, notórios, aí vem colocar fatos importantes. É lógico que, ao nosso ver, os resultados não são maneiras que nós queremos, mas vai depender entre segundos, pensamentos e ação, que venha destacar o corpo e as suas maneiras termográficas, não é demográficas, usar o termos, termográficas. Termográficas são termos como é que você escreve, termos como você expressa, termos como é falado na linguagem inserida, os termos gráficos nos coloca maneiras. É lógico que termos gráficos, por exemplo, se eu usar aqui, eu coloquei o livro aqui, Ciência, Cultura e Religiosa, as religiões no mundo que eu falei, né? Aí, algumas teorias que colocam, né, fatores que vinham destacar. É lógico que eu passo em momentos momentâneos que nós temos uma reflexão de pensar isso mesmo, né, que eu falei. A cada educação física é a cada educação física. Você vai ter adjetivos e estereotipos. E eu quero dizer que a maior das maneiras que vem a caracterizar esses intercâmbios característicos vem da própria casa, que é o próprio movimento, doutores, doutoras que venham destacar. Isso nos coloca um vendaval em bússolas de balneários, em bulas de balneários ou quiosques, que venham colocar histórias entre mulheres e homens, como a mim mesmo, entre exposições ligadas a professores e os seus professoriados. Então, uma coisa não gostam do outro, gostam dos seus grupinhos. E os seus grupinhos, eles fazem núcleos em vez de ter uma expansão, uma emancipação. Isso que muitas vezes alguns podem perceber em questão, fala que eu tive sucesso. Eu tive muito sucesso mesmo, mas questão de quê? É uma diferença. Escolhas e decisões. Cada um com o seu grupinho busca fazer as maneiras que tem que fazer, mas que diminui pelo menos os impactos de conceitos ligados à morte, falência, faculdade, conhecimento, universidade. Ok? É lógico que, acima de tudo, que vemos investigar entre essas faculdades, distinções, humanidades, que eu já cheguei a ter essas maneiras de investigação, acabei tendo investigações sem querer, querendo ainda, Aí daqui a pouco, nossa, não gosto desse cara, não gosto dela, não gosto daquilo.
Porque quando você entra em um núcleo, qualquer tipo de núcleo ligado à pesquisa, não só a educação física, vai ter pessoas apáticas e simpáticas. E cabe a nós, depois que te conhece, vai ficar mais apático ainda que não vai gostar. É obstante a dizer isso, né? É um campo que vem nos caracterizar essa obstinência que nos coloca também de colocar perguntas para nós mesmos. Se nós se autoavaliarmos nessa obstinência ligada ao próprio eu e os seus campos de representatividade. Nos contradiz entre esses sentidos elementares, que são epistemológicos, mas nos coloca a fraqueza. São epistemológicos, mas nos coloca a grandeza. E essa própria grandeza são razões de fraquezas para sobrevivermos a cada dia. Então, entre essa crítica há uma basilidade, entre literaturas de construções ou destruições, que alguns colocam, e que venham a ser fatores emanentes em nossas vidas, ok? Então, entre essas declarações, o que é razão? O que é entendimento? O que é conceito? Aí nós perguntamos algumas questões importantes. Quem está falando? Vamos perguntar se é um professor de educação física, vamos falar que não é. Olha o tipo de racionalidade histórica e essa bagagem, esse iceberg, esse foco, né? Essa turbulência histórica que acontece desde a nossa infância. Alguns não queriam participar entre aulas, práticas, essa basilidade importante histórica, mas nos colocam em entendimento entre essa maneira de chamar, ou seja, a responsabilidade, chamar a representatividade, que chamar esse aspecto fenomenal que você tem diante do seu Estado. O seu Estado não, o Estado não se está inserido, porque o Estado não é seu. O Estado está participativo, ligado ao campo legislativo e da sua infância. Isso nos coloca reflexos, aflexos, aplexos, complexidades. Ok? Isso nos coloca já a maneira suficiente de entendermos o que está embaixo, quem está em cima, e diante desses fatores ligados às classes sociais, e nós colocarmos o nosso lugar. Ok? Entre destaques que venham a esclarecer essa implicabilidade e explicabilidade. Quem está falando? Quem está falando? São perguntas. Eu já vi aquele filme do Aquiles, né, Troia. Tem alguém aí? Não. Tem alguém mais aí? Eu falei, eu vou falar. Quem está falando? Quem está falando? É lógico que ali tem um perfil, tem um nome, tem criação de conteúdos. Quem está falando? Nessa maneira emocional, nós temos que ter um controle motor. Aí eu vou e falo bem baixinho. Levanta a mão bem baixinho, escondido bem na última cadeira do conselho de classe, fala assim: e você, professor de educação física? Oi, eu posso falar um pouco, só um pouquinho também? Eu sei que está acabando o conselho de classe, já está acabando a reunião, eu sei que muitas vezes a educação física, quem está falando? Isso pode mudar em campos de firmeza, não virilidade, mas autoridade. Eu elogio pessoas aí. Vou falar que eu tive maneiras de chegar até esse modo. Hoje, em questões no meu rancho aqui ligado a pesquisas, conversas, vem a contestar, vem a interpretar aí e via compreensões ligadas a esses campos assimétricos, aritméticos, geométricos, estatísticos, aritméticos não, por favor, você coloca a maneira de edições. Edições aí fica essa pluralidade de subtração, adição, multiplicação, divisão, entre essas maneiras ligadas a edições e coletâneas, entre esses fatores. Ok? Então, entre esses fenômenos, nos coloca uma maneira de verdade, que é simples falar a verdade, mas da verdade que é algo simples, vai depender da pessoa que esteja falando, né, modestamente, e vai haver tantas consequências que vem a destacar pessoas que chegam a ganhar lucros pessoais por causa disso.
é impressionante como um tipo de pessoa ela é tão apática que ela venha buscar esses canais nets que venham declarar fatores importantes nessa ótica social, esse óculos motriz. Coloquei a marca aqui, ó. Eles colocam a marca net, né? Netes, Nectar, né? E venha a ser uma maneira originária, inestimável, né? Quem está falando? Eu entrei tempos atrás umas lives e eu falei, quem está falando? É lógico que eu tenho que prontificar, pois a pessoa, lógico, ela vai pesquisar. Ok? Vocês colocam dados, amostras, ligadas à basilidade e à literatura corporal. Entre as compreensões e interpretações, ok? Então, entre essas compreensões são incontornáveis diante de princípios idealistas. É lógico, eu estou nesse idealismo. Quem está aí? Aí são fatores que nos colocam destaques que venham a constituir, e a constituição está ligada ao sujeito. Quem é o sujeito? Quem é o objeto? Quem é a aparência e o erro? Ou seja, nos coloca maneiras. Quem é a existência? O que é a existência? Quem é a existência? Você é a existência? Aí se eu colocar para mim ou para nós, aí eu falo livro. Ó, livro, você é existência para mim, você é um farol, uma aurora, né? Um farol, uma alvorada, um amanhecer no pôr do sol, que vai me colocar em cada página esperança, ligado à educação física, que não tem como falar para mim. Então nos coloca maneiras imprevistas que venham implementar subsídios fundamentalistas ligado à linguagem corporal e à sociabilidade. Entre essas maneiras que nos coloca para atingir essa simetria. Ok?